Fala galera, vocês estão bom? Então, dia 5 de janeiro de 2024, na última sexta-feira, o esporte internacional ficou mais triste e o Brasil perde uma das principais figuras do futebol brasileiro. Nos deixou Mário Jorge Lobo Zagallo. Esse vídeo é uma singela homenagem ao velho Lobo. Bom, Zagallo nasceu no dia 9 de agosto de 1931 em Atalaia, no estado de Alagoas. Ele, bem jovem, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e aí ele começou a treinar de forma ainda amadora no clube do América do Rio. Em 1950, ele passou a jogar nos juniores do Flamengo e aí em 1951 ele assinou seu primeiro contrato profissional com o time da Gávea. Ficou no Flamengo até 1958 e logo após a conquista do Campeonato Mundial, né, pela seleção brasileira, ele se transferiu para o Botafogo. E aqui uma situação assim que nos mostra como era a realidade de um jogador de futebol na época. Em 2006, ele chegou a dar uma entrevista falando que na época, lá em 1958, ele não queria sair do Flamengo, mas a diretoria não dirigiu bem as tratativas, tudo, e ele acabou tendo que se transferir. E aí ele tinha uma oferta do Palmeiras, que era uma oferta financeiramente muito mais vantajosa do que aquela oferecida pelo Botafogo, mas ele preferiu aceitar a oferta do Botafogo porque a esposa dele, que era professora à época, iria perder muitos alunos se ele saísse para São Paulo. E aí dá para ter uma ideia da realidade, né, dos jogadores de futebol na época. Se você comparar com os rios de dinheiro que hoje essa galera ganha, né? Principalmente um sujeito que tinha acabado de ser campeão mundial pela seleção brasileira, diferente, né? Depois que ele chegou pro Botafogo, nunca mais ele saiu, né? Ele pendurou as chuteiras no Botafogo em 1965. E aí, logo em 65, ele se torna treinador de futebol. Treinador de futebol, ele também não saiu muito do Rio de Janeiro, não. Ele acabou treinando os 4 grandes clubes do Rio: Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Além disso, ele treinou o Bangu também. E aí, no Brasil, fora do Rio, ele treinou só a Portuguesa Santista. Além disso, no exterior, ele chegou a treinar também o Al Hilal, time do Neymar, que hoje é treinado pelo Jorge Jesus. E lá no Al Hilal, ele chegou a ser campeão do Arabão, né? Sauditão. Como técnico de seleção, além da seleção brasileira, ele treinou também a seleção do Kuwait, a seleção da Arábia Saudita e a seleção dos Emirados Árabes. Com a seleção brasileira, ele foi campeão mundial como jogador em 58 e em 62, foi campeão como treinador em 1970 e foi campeão em 94 como coordenador técnico junto com o Parreira. Isso faz com que ele tenha 4 títulos mundiais. Só a seleção brasileira tem mais título mundial do que o Zagallo. E olha que foi um pecado ele não ter sido campeão em 98 com a seleção brasileira. Para mim, a seleção brasileira de 98 ela era no papel melhor até do que a seleção de 94. Apesar de não ter o Romário lá que voou na seleção de 94, mas a seleção de 98 era muito boa, né? Ter perdido aquela final para a França foi realmente um pecado. Ele poderia ainda ter estabelecido um parâmetro ainda mais difícil de ser alcançado, né? Hoje, assim, é muito pouco provável que alguém vá tirar esse recorde dele de 2 títulos como treinador e 2 títulos como jogador. E o falecimento do Zagallo, assim, não sei se para mim, que eu tô muito pessimista com o futebol brasileiro, né? Junto com o falecimento do Pelé o ano passado, sei lá, me dá uma sensação, vê se eu tô viajando, vocês acham que é isso mesmo ou não, uma sensação de que, assim, a época de ouro mesmo da seleção brasileira e do futebol brasileiro, né, principalmente, já foi embora, viu? Meio que assim, o falecimento dessas figuras dá uma reforçada nessa situação. Nós já estamos indo para 24 anos sem Copa do Mundo, igualando, né, o pior recorde negativo, né, que foi de 70 a 94, mas a seleção de 94 levou, né? E essa seleção agora não tô botando muita fé não, de que vai levar a próxima Copa, né? Então, assim, é muito provável que a gente já estabeleça um novo recorde negativo, isso com a seleção brasileira. E ainda tem chance ainda de ver uma safra nova boa de jogadores aí, tudo, e meio que dar uma recuperada na competitividade. Em relação a clube, assim, se um time sul-americano, né, e tomara que seja brasileiro, não levar o próximo Mundial de Clubes, muito provavelmente nunca mais, olha só, nunca mais um time sul-americano vence o Mundial de Clubes. Se mantiverem o formato do Super Campeonato Mundial de Clubes, né, com 12 times europeus, como vai ser o próximo, né, sem ser nesse ano, a partir do ano que vem, acabou. Se já está praticamente impossível levar um Mundial em um jogo único numa final, tendo que competir nesse nível aí, gente, já era, viu?
é bem provável que se um time sul-americano não levar, o Corinthians será o último time campeão mundial fora da Europa. Ainda mais com a quantidade de grana que eles estão enfiando, né? Porque se antes não tinha muito interesse, eu acho que agora começa a ter. Se eu não estou enganado, só de participar já são cerca de 250 milhões de reais. Então isso já começa a fazer diferença para time europeu também, né? Não que vai fazer a mesma diferença para os times sul-americanos, obviamente, mas não é dinheiro para você rasgar. O último trabalho como coordenador técnico do Zagallo foi com a seleção brasileira de 2006. E olha só, junto com o Parreira de novo, né? A seleção de 2006 também era um absurdo de seleção. E também foi um pecado de sair da Copa para a França. Você vê que o Brasil teve 2 chances de pelo menos estabelecer uma hegemonia que ia durar assim décadas e décadas e décadas, né? Se o Brasil tivesse chegado às 7 Copas do Mundo, sim, seria muito difícil alcançar num futuro próximo. E aí que o recorde do Zagallo seria mais ainda. Mas assim, infelizmente não levou, mas foi o último trabalho dele como coordenador técnico junto com o Parreira de novo, né? Refazendo a dobradinha de 94. Na seleção brasileira, como técnico, os números do Zagallo são os seguintes. São 135 jogos, 99 vitórias, 26 empates e 10 derrotas. Como coordenador técnico, ele esteve à frente da seleção em 72 jogos, com 39 vitórias, 25 empates e 8 derrotas. Uma das características geniais do Zagallo é que, assim, quando ele tinha uma conquista muito, muito foda, ele ia para os microfones e aí, cara, ele chutava o balde mesmo. E aí ia pra cima dos críticos mesmo e soltava pérolas, né? Como aquela que ele falou que vocês vão ter que me engolir. Como aconteceu depois que o Brasil conquistou a Copa América de 2004. E aí na hora da entrevista lá ele soltou aquela pérola falando Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também. Genial! O Zagallo faleceu às 23 horas e 50 minutos do dia 5 de janeiro de 2024. Por falência múltipla dos órgãos, né? Ele já estava com a saúde muito fragilizada, né? Aos 92 anos. Ele já tinha sido internado recentemente outras vezes. Velho lobo, graças a Deus que nós te engolimos. Fazer muita falta e valeu por tudo. Para quem gosta de futebol, vai sentir saudade. Até mais.